Poder no sangue de Jesus Cristo, a poder no sangue do Cordeiro. Se Deus é por nós, ninguém e nada será contra nós. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo de número 2. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém? Até aqui, os irmãos podem assentar-se. Debaixo dessas poderosas palavras em que Jesus revela-se aos homens como o próprio Deus, como o próprio Pai. Ele falou: quem me vê, a mim vê o Pai. E aqui Jesus fala: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias o Pai. Estava diante daquelas pessoas o Criador de todo o universo, o Criador dos céus e da terra, o Deus em pessoa, em carne. Nós glorificamos o Senhor por essa palavra, que o Espírito Santo possa revelar essa palavra. Nós vamos à palavra de Deus, ao segundo livro de Crônicas, no capítulo 29. Peço ao Espírito Santo para falar com você. Amém? Hoje eu acordei bem cedo, e leio a Bíblia todo dia. Nem que seja um versículo, eu leio da Bíblia. E terminei de ler o segundo livro de Crônicas. Marquei, vi a vida dos reis, e vi o andar, o transitar de Deus com os homens na terra. E aqui no capítulo 29 me chamou muita atenção a vida de Ezequias, um homem íntegro e reto. E o que foi que Deus produziu na vida desse homem? Deus quer produzir coisas maiores nas nossas vidas, porque eles não podiam ser aperfeiçoados sem nós, porque Deus tinha coisas maiores a nosso respeito. Mas aqueles homens andaram tão intensamente com Deus. Esse rei reinou 29 anos, e Deus fez maravilhas através dele, e Deus quer fazer maravilhas através de nós. Mas não depende do nosso poder intelectual, da nossa riqueza, da nossa saúde, da nossa juventude, da nossa força. É comunhão com o Espírito Santo, é relação com a palavra de Deus, é temor de Deus no nosso coração, é andar com integridade, andar com sinceridade, andar com verdade. Não por causa do outro, mas porque o Senhor vive em nós. Não é verdade? Às vezes nós deixamos de fazer isso ou fazemos aquilo por causa do outro. Será que o outro vai me promover ou vai me abater? E a maioria de muitos crentes nem está aí por aquele que vive nele. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, nos ajude. Fale conosco e transfira-te a ti mesmo para dentro de nós, por meio das Escrituras, que é Espírito e vida. 29. Tinha
Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia, era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Vou dar uma paradinha aqui. A retidão diante do Senhor Deus, a integridade, a fidelidade, produz avivamento. A gente acha que avivamento vale só para... Não, vale para sua casa, vale para sua família, vale para o seu negócio, vale para a sua vida financeira, vale para os seus empreendimentos. A gente acha que avivamento é só para falar língua, é só para expulsar demônio. Você está errado. Você ainda não conhece o Deus da Bíblia se você pensa que avivamento é para essas coisas. Avivamento é para trazer a plenitude da vida de Deus para nós hoje. Na oração que o irmão Elon falou, que hoje é tempo de céu na terra. Moisés falou isso lá em Deuteronômio. Se nós andarmos serenamente, com fidelidade diante de Deus, Ele fará que todos os nossos dias na terra será como o céu. Então a gente pensa que o avivamento é apenas para você sair falando bonito, expulsando demônios e falando em línguas. Não, o avivamento é para você ter um lar saudável, você ter uma família feliz, você ter um negócio correto, sincero, você viver com a sua cabeça erguida, é você andar com galhardia diante dos homens, você ter autoridade. Avivamento não é só para a gente... As pessoas trazem uma ideia de avivamento, um avivamento da religião. E que acha que cria uma classe especial de pessoas. Nós vamos ver aqui que o avivamento veio para toda a nação de Israel. E todos se beneficiaram, desde o rei até a pessoa mais simples que havia na terra de Israel, na casa do povo de Deus, na família de Deus. Agora, o que me chama muita atenção, que Ezequias tinha 25 anos. Ele era bem jovem, não era um homem maduro, de muita experiência. Um rapaz de 25 anos hoje, a nossa congregação não tem muita gente de 25 anos. Deve ter bem poucas pessoas aqui de 25 anos. Deve ter só a Vanessa de 25. Mais ninguém. O restante tudo é para cima, ou para baixo como criança. Uma pessoa de 25 anos, ela não tem, no nosso entendimento, muita bagagem, muita terra conquistada e andada com o Senhor. Não é pelos anos de vida que o homem adquire experiência e temor de Deus. É pelo temor que há no seu coração. É pela relação, pela subordinação, pela obediência à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Nós vamos ver depois a vida de Josias. O outro começou a reinar com 8 anos. E que reinado que fez aquele menino. Mas eu não quero falar de Josias agora, eu quero falar de Ezequias. Não obstante 25 anos, ele reinou 29 anos. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como nenhum dos outros reis que vieram antes dele. Ele andou como Davi. Então o Espírito Santo pulou dele, passou por toda aquela linha, todos os reis, Salomão, Jeroboão, Roboão, babá, e pulou toda aquela turma e caiu lá em Davi. Ele andou como Davi. E a Bíblia diz que Davi era um homem que tinha um coração segundo Deus, coração reto, coração sincero. Ele não era impecável, mas ele era íntegro. E quando ele fazia coisa errada, ele não ficava escamoteando, escondendo e fazendo de conta. Não, ele disse: Senhor, contra ti pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Estou aqui agora. Eu baixava a cabeça, chorava, rasgava a roupa, prostrava-se diante de Deus e assumiu a culpa do seu pecado. Integridade é isso. Integridade não é você andar sempre certinho, não. Integridade é você saber que Deus é Deus. É você falar como a samaritana. Quando ela falou que ela teve 5 maridos que estavam com ela, não era dela, ela falou: Senhor, vejo que tu és profeta. Tu não abriu a boca em carne e sangue. O Senhor está falando do céu. Aquela mulher sabia o que o profeta falava. O profeta falava da parte de Deus. Vejo que o Senhor fala da parte de Deus. Já tive 5 e esse que está comigo agora não é meu. E abaixou a cabeça. E Jesus amou aquela mulher. Toda vez que você age com integridade, com sinceridade com Jesus, Ele abraça a sua alma. Ele entra no seu negócio, Ele entra na sua filha, Ele derruba gigantes, Ele destrói o seu adversário e Ele te exalta. Ezequias
viu que a vida de Israel estava muito complicada. Os inimigos de Deus estavam anarquizando o arraial do povo de Deus. E quando ele assumiu o reinado no lugar de Acás, seu pai, ele falou: nós vamos mudar aqui algumas coisas. Mas a palavra de Deus diz que sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Eu quero falar também sobre a importância que nós, como pai e mãe, temos na formação dos nossos filhos. Esse aí é filho da Andréia. Esse é filho da Lúcia, filha da Lúcia. É filha da Isabel. É filha da Thaís. É filha da Isaura. É filha da Sandra. Filha da Vanessa. Esse é filho de fulano, é filho de ciclano. Esse aí é filho de fulano com ciclano. É filho do pastor João. É filho do Austin. É filho do pastor José. É filho do capelão. É filho do Harold. Meu filho passou aqui há pouco. Veio e tirou um ventilador ali pra mim. Falei: você não vai ficar por conta? Não, estou cansado. Ele está com 40, eu estou com 62. Fiz tudo que ele fez hoje, mais um pouco. Mas ele está cansado. E as pessoas, quando vão a ele, precisam falar: isso aí é filho do Carlos Alberto. É um negócio sério. Me compromete. E somente Deus pode me indultar, me inocentar. Sabia se é indolência, se é preguiça, se é indisposição dele, é porque eu falhei ou porque ele é responsável. Mas todavia as pessoas olham para mim, porque sabem que ele é meu filho e esperava que eu lhe desse ensino, que eu lhe desse coisas excelentes. Esse Ezequias teve uma mãe e teve um pai. A palavra de Deus diz, chamava sua mãe Abia, e ela era filha de Zacarias. O seu avô era um profeta de Deus. E obviamente que muitas vezes nós profetizamos na casa dos outros, na família dos outros, mas nós não metemos a palavra de Deus na nossa casa. Não ensinamos nossos filhos, não ensinamos nossos netos, não ensinamos a nossa família. E o diabo vem como um péssimo instrutor. Igual o irmão abriu o culto aqui falando do momento hoje muito atroz que ele teve. Não é verdade? Aí uma pessoa falou comigo: pô, você não soube daquele meteoro que caiu lá na União Soviética que matou mais de 1000 pessoas? Você não soube lá do Papa pediu a renúncia? Eu não sei. Não, você precisa atualizar. Bom, você trouxe 2 má notícias para mim aí. E eu não sei nada disso. Mas outras más coisas também não me infestaram. Não me danificaram. Porque eu não tenho ido à televisão há bem dias. A minha casa tem televisão como se não tivesse. Então nós precisamos também nos preocupar. Você precisa se preocupar com a sua família. Preste bem atenção, eu quero falar com você, olhando no seu olho. Você tem que preocupar com seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua casa, com o seu filho de carne e sangue, da sua linhagem biológica e da sua linhagem espiritual. A gente acha que pai e mãe é só quem deita e vai lá para a maternidade e faz uma cesariana ou tem um parto pélvico. Não, mãe. Você precisa se preocupar com a sua linhagem espiritual, com os filhos que você gera para Deus, que você ganha para Deus. Você precisa cuidar deles. A gente acha que é obrigação só do pastor. Não, é sua, é obrigação de todos nós cuidarmos da linhagem de Deus, do reino de Deus. Ezequias não tinha gerado nenhuma daquelas pessoas. Tinha, era filho de Ezequias. Israel era filho de Ezequias. Mas você vai ver que obra que ele faz, como ele abençoa o rebanho de Deus, as ovelhas de Deus. Está escrito: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja bem, quando ele começou a reinar, o templo estava fechado, a casa de Deus estava fechada. Naquele tempo estava fechada a porta mesmo, a porta de madeira revestida de ouro, que dava acesso. Mas a porta da casa de Deus,
ela continua fechada para todas aquelas pessoas que não vêm. Sim ou não? A casa de Deus está aberta para mim e para você nessa noite. Mas será que somos apenas nós a quem Deus escolheu para que estivéssemos aqui diante dele nessa noite? Não. Nós também precisamos abrir as portas da casa de Deus para os nossos irmãos. Orar a Deus para vencer com o espírito de incredulidade, para com as forças que opõem, impedem os irmãos de congregar, de vir à casa de Deus, de orar, de ler a Bíblia, de adorar a Deus. Muitos irmãos não sabem, para Jesus falou assim: minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. É aqui um lugar aprazível, em que Deus marca o encontro conosco. Deus está conosco sempre, todos os dias, toda hora, todo lugar. Mas o culto é um lugar que Deus prepara, separa, escolhe para encontrar conosco e encontrar com o seu povo nas várias partes de todo o mundo. E nós precisamos estar atentos. Precisamos pedir a Deus para abrir as portas da casa de Deus. Às vezes o marido não vem, às vezes a esposa não vem, às vezes os filhos não vêm, e está lá os demônios doutrinando, os demônios ensinando, os demônios nutrindo, os demônios enchendo o coração das pessoas. Você concorda comigo ou não? Ou discorda de mim? Então nós muitas vezes deixamos a casa de Deus fechada para a nossa família, e nós não abrimos as portas. Mas Jesus, uma das coisas que ele fez, ele não deu a chave nem do inferno nem da morte para nós. Mas quando ele ressuscitou, ele falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eis que eu te dou as chaves do reino. Entendeu? Então nós temos a chave do reino. Precisamos abrir o reino de Deus para os homens. E então é com oração, é com a pregação da palavra, é com o jejum. Nós temos as chaves da porta da casa de Deus. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Nosso Pai, os levitas tinham ido embora, os sacerdotes tinham ido embora, os responsáveis pelo culto tinham ido embora. E quando você perde o seu poder sacerdotal, o seu poder intercessório, quando você perde a autoridade para ler a Bíblia, para ministrar a palavra de Deus, para clamar, para invocar o nome de Jesus Cristo, quando você desfalece na relação com Deus triuno, os demônios vêm. Vêm, eles já estão. Fala de Deus: vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar. Então os demônios, quando nós quebramos a nossa comunhão com Deus, os demônios então acham caminho e para danificar a vida, para estragar a família, para estragar os negócios, para tirar o prazer, para trazer enfermidade, para trazer problemas, para trazer crise, para trazer conflitos. E Ezequias, com 25 anos, ele pôde perceber isso. Porque ele começou a olhar na sua casa, na sua família. Ele começou a olhar na sua vizinhança. Ele começou a olhar com aquela visão, com a unção de Deus. Eu aconselho de mim: compre colírio para que te unges e veja. Então ele tinha a unção de Deus e podia ver o estrago que os inimigos tinham feito. e ele falou: Satanás, o seu tempo aqui acabou. Você precisa ter habilidade, precisa ter percepção para ver as áreas onde o diabo tem atacado. E você tem que falar: Satanás, o seu tempo acabou. E você precisa levantar como um levita, como um homem que adora a Deus, como um homem que canta o cântico, como um homem que busca a face de Deus, como um homem que ora, como um homem que persevera, como um homem que confia, como um homem que espera, como um homem que ensina, como um homem que aprende, como um homem que submete. E então os demônios têm que ir embora, porque Deus vem e envia suas miríades, envia os seus anjos, envia recursos, envia provisão e derrota o seu adversário. Ezequias então começou a trabalhar e mandou que aqueles homens fizessem o que não era lícito o rei fazer. O rei não podia entrar na casa de Deus, ele podia mandar, mas ele não podia entrar porque não era sacerdote.
Então ele chamou o sacerdote, ele chamou os levitas para que tirasse a imundícia, a sujeira. Os reis que antecederam agiram abominavelmente e colocaram muitas coisas ruins, e reis vieram e ultrajaram a casa de Deus, assolaram e macularam a honra de Deus. E às vezes o pecado, a gente acha que tem coisas que não tem problema, mas tem problema sim. Tem coisas que nós precisamos consertar com Deus. Hoje de manhã eu estava orando a Deus, eu confessava a Deus os meus pecados, as minhas fraquezas. Tem coisas que a gente erra, faz errado diante de Deus, e a gente até arrepende daquilo, a gente fica meio envergonhado, mas o arrependimento mais de preocupação com o outro. Mas é difícil a gente parar diante de Deus e você alistar as coisas que você sabe que estão erradas e falar: Senhor, eu estou errado nisso, e eu quero dizer para o Senhor que eu admito o meu erro, a minha falha, eu quero confessar o meu pecado, eu quero declarar-me culpado e arrependido. Mas eu quero dizer porque eu creio também no poder expiador que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus. A tua palavra diz que no seu nome serão perdoados todos os meus pecados. Então de manhã eu já estava sentado, eu acordei bem cedo, que hora que não tem ninguém lá, durante o dia tem um lufa-lufa. Então eu acordei bem cedo, ainda quase madrugada, o sol estava levantando, e eu comecei então a falar: tem coisas, Senhor Deus, que eu já falei contigo, mas tem coisas que ainda não me arrependi totalmente. Eu quero que você me ajude, ensine o caminho do arrependimento, do quebrantamento. Então, isso que tira a imundícia. Às vezes nós ficamos com coisas imundas, às vezes nossa roupa está bem limpa, bem passada, o nosso carro está bem arrumado, a nossa aparência está boa, mas existem coisas imundas na nossa vida, existem coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser perdoadas, a culpa que precisa ser expiada, e nós precisamos que a paz de Deus venha sobre nós. Então eu não me lembrei de ninguém, não me preocupei com ninguém, eu entrei na presença de Deus, clamei pelo sangue de Jesus, e nossa, Pai, e como que Deus me abençoou, sabe? Deus não quer machucar-nos, Deus quer nos santificar, Deus quer nos abençoar. E foram uns momentos muito felizes. E eu não sei, não quero lançar nada sobre você, mas se você tiver alguma área da sua vida que você precisa consertar com Deus, eu quero te encorajar. Não precisa subir lá no telhado e ficar gritando para todo mundo, não. Nem gritar diante de Deus. Abre seu coração, expõe seu coração para Deus. Fala: Senhor, é assim, assim, assim. Não precisa nem dar a conhecer a ninguém. Você vai ver um alívio, o bem-estar que você vai, e a unção, a visitação de Deus. Isso é avivamento. Você pega direcionamento para a sua vida, você pega a paz no seu coração, você pega ânimo, você pega o vigor do céu. Você não pega vigor que você encontra um prato de batata, de arroz com feijão, não. Você recebe um vigor, uma força do céu, comida dos poderosos. Coisa sagrada você recebe no seu espírito. Louvado seja Deus, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocausto no santuário de Deus, do Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Ele chama todo o povo e mostra essas coisas. Às vezes o camarada fala assim: olha, preste bem atenção aqui em mim. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa fala. Não tinha ninguém prostituindo, não tinha ninguém adulterando, não tinha ninguém roubando, não tinha ninguém batendo, não tinha ninguém levantando falso testemunho. Esse pecadinho nojento que nós sempre gostamos de meter os dedos nas pessoas. Não, eles simplesmente fecharam a porta do templo, deixaram de congregar. Tem muita porta que está fechada para muita gente, não está? Muitos pastores aqui, está a porta fechada para eles. Eu vejo eles aqui, hoje falar com a minha, fulano vai hoje, fulano vai hoje, fulano vai hoje, fulano não vai hoje. Eu sei até o dia que você vem, que você não vem. Eu sei quais essas pessoas até que vêm na escola dominical que não vem, que vem no culto de missão que não vem, que eu sei. Que a
porta fechada, fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, viraram as costas para ti. Nossa, velho. O que você acha que é mais pecaminoso? Adulterar ou virar as costas para Deus? Roubar ou apagar as lâmpadas? Não guardar o sábado ou fechar as portas da casa de Deus? Era isso. Então o diabo é mentiroso, tem enganado os crentes. Os crentes às vezes ficam perguntando: não faço isso, não faço aquilo. Mas que eles não têm lido a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver o que é que o Senhor Deus pede de ti. O que é que o Senhor Deus pede de mim? Deus começou a falar com o meu coração. Aí você está achando que pecado é isso? O sujeito trabalha igual um desgraçado lá para ganhar um salário mínimo. Paga R$20 por dia. Trabalha das 7 às 17 às 18. Mas não tem força para vir na casa de Deus. Então ele acha que R$20 vale mais do que 2 horas na presença de Deus. O diabo é muito maldito. Estou cansado. Cansado? A palavra que o Elon leu aqui diz que nas tuas mãos está engrandecer e dar força a tudo. Não é R$20 que dá força para um homem, nem 50, nem 1 bilhão. É na mão de Deus. O povo virou as costas para Deus. Eu vou ler novamente aqui quais eram os pecados do povo. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus. O deixaram. Está dizendo que os nossos pais adulteraram. Obviamente, quando deixa o Senhor, o diabo faz a festa. Mas ele quis mostrar a raiz do problema, a causa da enfermidade, não o sintoma. Tem muita gente que às vezes está com o sintoma, mas ele estava indo na causa do problema. E diz assim: desviar o seu rosto do tabernáculo do Senhor. Nossa Deus. Já pensou que o sujeito vira a cara para a congregação? Tem crente que nunca vem no culto de oração aqui. Nunca vem no culto de oração. Nunca vem na escola dominical. Falta a ceia do Senhor, como se faltar a ceia fosse uma coisa muito simples. É um pecado gravíssimo. Porque Jesus diz: a minha carne é verdadeira comida. É o testemunho de que nós estamos alimentados de Jesus, é a Santa Ceia. É o testemunho coletivo da noiva. O sujeito falta e acha que não cometeu nenhum pecado. Tal. E depois começa a dar explicação para mim. Ninguém tem que dar explicação para mim. Você tem que dar explicação para Deus, para a palavra de Deus. Então Ezequias vem instruindo o povo. Aí diz a palavra do Senhor mais: voltaram as costas para o Senhor. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso. Vocês não oravam, não ofereceram a Deus o louvor, a adoração que lhe é devido, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus, do Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Não está escrito isso? A gente acha que na época da graça, na época do Espírito Santo, se naquele tempo em que as pessoas não tinham Espírito Santo havia esse rigor, e agora que nós temos o Espírito Santo, você acha que Deus é algum palhaço, algum tolo? Para deixar os crentes, vê a vida dos crentes como é que está, irmão. A perturbação nas pessoas, a angústia, as enfermidades, as crises, e as pessoas querem tampar o sol com a peneira. Quer fazer de conta que algumas coisas podem substituir as promessas de Deus. As promessas de Deus na nossa vida são muito grandiosas. Então nós precisamos ser íntegros para experimentar um reavivamento, uma visitação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, uma vida de alegria na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e ao assobio, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Se nós somos sinceros mesmo, é porque nós não gostamos de confrontar as pessoas. Se você conversar com os irmãos mesmo e perguntar como é que está a vida íntima deles, o relacionamento deles com Deus, com o Espírito Santo, como eles se sentem como filho de Deus, e se eles forem sinceros, eles têm que dizer que a vida deles está uma botina furada. Porque eles incidem, não incidem nesses pecados ímpios, não. Os nossos problemas são esses problemas aqui. Os irmãos concordam comigo? A fulano está com a mulher do outro, falando: não, isso.
É isso, o problema, a causa não é essa. Essas são as causas que tem minado, que tem enfraquecido, que tem destruído a vida das pessoas. Aí é uma inversão de valor. Aí o diabo então traz as suas obras. E ele tem muitas obras, tem ou não tem? Ou não tem? Ele tem tantas obras quanto as obras de Deus. Além dele ter as dele, ele ainda imita as de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então nós queremos um avivamento. Agora, como é que nós vamos ver avivamento? Avivamento não é com 5 minutos aqui de oração, de clamor e de deitar no chão. A pastora Márcia vem aqui, não produz avivamento não. Nem ela, nem ninguém, nem se Pedro, nem se o próprio Jesus vier aqui, não tem avivamento, com a vida que a maioria tem levado. A menos que nós rasguemos a palavra de Deus, tiremos esse capítulo aqui e outros capítulos da Bíblia. O avivamento se faz com a sua integridade, com o seu caráter, não diante de mim, mas diante do seu Deus. Tem muita gente sem vergonha aqui na congregação, nessa e nas outras. E como que vai haver avivamento? Nunca o avivamento vai passar por você. Nunca a sua casa vai experimentar o favor de Deus enquanto você não for sincero com o seu Deus. E eles ainda vêm querer tapar o sol com a peneira. Ainda vêm querer me fazer engolir bucha. Eu fico olhando. Eu vou para a oração, eu apresento você para Deus. Mas eu peço a Deus também para meter o dedo dele em você. Se mete o dedo nele, nela lá. Se é seu filho, se é sua filha. E mude-o, não transforme num caso Alberto, nem me transforme num Paulo, nos transforme em Cristo. Ezequias era um homem muito voltado para o céu. Você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus. Precisa voltar. Os irmãos estão achando que o arrebatamento da igreja vai dar nessa anarquia, nessa confusão que está aí? Com esse tipo de crente vai ficar na terra, vai ficar na terra. Se você não colocar sua vida no altar, você vai ficar na terra. Você pode ir para o céu, mas você vai depois do milênio. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de Deus para pedir a Deus para ter. E cada um vive e faz o que ele quer. Cada um vive do jeito que ele quer. E aborrece o irmão, para de congregar, faz. Cada um vai por onde o nariz dele aponta. Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo e o pastor não vale nada para muita gente, para dano deles. Mas Deus quer trazer avivamento. Deus quer derramar uma unção de cura sobre nós. Deus quer derramar uma unção de cura sobre nós. Deus quer sarar a nossa ferida. Deus quer livrar de todas as angústias. Não foi o canto que nós cantamos aqui, ué? Mas por que tanta gente angustiada, tanta gente doente, tanta gente quebrada, tanta gente torcida, tanta gente magoada, tanta gente? É só você ler 2 Crônicas 29, tem a resposta. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiverem em cativeiro. Olhe bem atenção. A gente acha que cativeiro da mulher, cativeiro da filha e da filha, é só se o camarada meter uma corrente no pescoço do seu marido, sua mulher, do seu filho. Quantos dos nossos filhos presos na mão dos demônios? Cativo dos demônios! Cativo dos demônios! É melhor ser cativo do Nabucodonosor, de Faraó, lá de Ciro, de Dario, do que ser cativo dos demônios. Mas nós achamos, porque a gente não vê corrente no pescoço do filho, ou corrente no pé do filho, nós achamos que eles estão livres. Não estão livres. Ah, Senhor Jesus. O diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos. Às vezes há um cativeiro na nossa casa, a nossa mulher está cativa. Cativa de enfermidade, está angustiada, está triste, está oprimida, e a gente acha que aquilo é normal. O filho está desobediente, está nas drogas, está em tantos caminhos errados, e a gente acha que é normal. E a gente não luta para repreender as coisas que geram esses males, que é um conserto. Nós precisamos consertar urgentemente as nossas vidas, para que Deus lá do alto
se lembre de nós e derrame a sua unção, a chuva temporã e serôdia, como neve que refresca e amolece a terra. Não, os crentes não estão preocupados, não. Enfermidade, gasta dinheiro com remédio, com médico, psiquiatra, com psicólogo e tal, e coisa. E o devorador, o destruidor, o migrador, o cortador, a locusta, o pulgão, os cachorros, os gatos, vai só comendo aquilo que era de Deus, aquilo que era nosso, aquilo que era para trazer fartura, abundância, gordura. Os demônios têm levado cativeiro. Eu quero pedir ao Espírito Santo que abra o seu olho nessa noite, para que você possa ter espírito de discernimento o que é cativeiro, e para que você possa ver as áreas e as pessoas da sua família e da minha família, dessa congregação, que estão debaixo do cativeiro, para que você possa quebrar as correntes no poderoso nome de Jesus Cristo. Revivamento. Como é? Cante-nos uma canção. Eles pediram o povo de Israel para... Como que alguém pode cantar uma canção longe de Jerusalém? Então eles penduraram as harpas no salgueiro, os violas no salgueiro, porque um cativo não tem como cantar. O cativo não tem cântico. O cativo só tem gemido. Quantas pessoas não oferecem o cântico, não dão louvor, não dizimam, não ofertam? Não, porque não querem, porque eles estão cativos. Como eles vão oferecer o louvor, o cântico a Deus? Antes eles precisam ser libertos. Mas quando eles saíram do Egito, só de atravessar o Mar Vermelho, diz que Miriam e as mulheres choraram, cantaram. A liberdade foi um cântico novo, um cântico, altos louvores que rasgam o céu e chegam ao trono de Deus. Você chega perto do irmão. O pastor hoje falou comigo assim: não sei, rapaz. Toda vez, tem hora que eu mexo com você só para ver seu glória a Deus. Você dá glória a Deus por tudo. Não é que eu quero, não. Vem de dentro do meu ser. Vem de dentro do meu ser. Então agora uma pessoa triste, uma pessoa cativa, uma pessoa oprimida, não tem como ele exaltar, não tem como glorificar, não tem como ele oferecer o cântico. Ele está sempre oprimido, ele está sempre triste, os dias dele são sempre maus. A palavra de Deus diz que os dias do oprimido são ruins, todos os dias do oprimido são maus. Hoje eu li uma palavra de Deus que eu fiquei assim: meu Pai, misericórdia, retira isso sobre o seu povo. Deus disse assim: eu não vou retirar, não, eles mesmos vão retirar. A hora que eles cumprirem a minha palavra, a hora que eu tirar, que eles cumprirem a minha palavra, isso automaticamente sai. Porque eu não posso negar a mim mesmo. Deus não pode fazer certas coisas por causa da sua palavra. A lei é irrevogável. Deus gostaria de tirar muitas coisas sobre nós, mas não pode, por causa da palavra dele. Mas nós podemos tirar as muitas cangas de sobre nós. Aquele que me ama, aquele que guarda a minha palavra, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu o amarei e me manifestarei. Quer tirar canzil do pescoço? Quer tirar fardo dos homens? É voltar para a palavra de Deus. Agora veja o que Ezequias fez. E você precisa fazer, eu preciso fazer. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus. Você precisa colocar um propósito no seu coração. Agora estou resolvido. Você precisa deixar as coisas que te embargam, que te embaraçam, que te prendem de lado, para trás. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus. Quer dizer, com 25 anos. O camarada tinha opção de gente de barba branca, igual a mim, assim, lá cabelo branco. Ele passou na frente daquela turma toda, que é a turma de Palerma, que estava sendo tudo tratorado e trilhado por Satanás. Ele entrou na frente de todo mundo, com 25 anos, e falou: agora eu resolvi. Você precisa levantar na sua casa, na sua família. Fica esperando seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, não. Levante você.
Levante você. Levante tu. Não espere para o outro, não. Meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó. Ezequias falou: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus. Você sabe o que resultou daquilo? Ele arrastou todo Israel com ele. E você arrastará toda a sua casa com você, em vez de você ficar queixando. Nós vem tomar uma posição com Deus, nós ficamos arranjando cúmplice das nossas fraquezas. Ninguém é culpado da sua fraqueza, é você que é culpado da sua fraqueza. Tão somente tu, e exclusivamente tu. E você pode mudar isso nessa noite, tomando uma resolução, tomando uma decisão. Tem coisas que eu chamo a minha mulher para fazer comigo, tem outras que eu não chamo. Sou eu e meu Deus. E Ezequias falou: hoje, agora, eu tomo uma decisão de fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus. Você está disposto? Você vai ver. Se você estiver disposto, hoje já vai mudar. Seu filho, sua filha, sua mulher, seu marido, seu cachorro, seu gato, tudo que for de Deus, haverá mudança. Se você mudar. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para ser seus ministros e queimar incenso. Quando você se levantar, você chega e fala com o seu marido, você fala com seu pai, você fala com sua mãe, você fala com a sua mulher, você fala com o que estiver na sua casa. Você foi escolhido. Agora, se você não seguiu o Senhor, a espada que alcançou os nossos pais, nossos avós e bisavós, também te alcançará. E veja o que aconteceu. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos de Escoatita, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, Azarias, filho de Jealeel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Metanias, dos filhos de Emã, Joel e Simei, dos filhos de Jedutum, Semaías e Joel, congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Então aqueles sacerdotes, aqueles levitas, eles entenderam que Deus tinha um programa, um projeto, tinha um plano de vitória para eles. Mas eles precisavam purificar as suas vidas, santificar as suas vidas, limpar a casa de Deus. Ou não sabeis que vós sois da casa de Deus. E a casa de Deus não pode estar suja, não, mas as pessoas estão equivocadas. Nós achamos que a casa de Deus pode estar suja, ela não pode estar suja. A sua casa não pode estar suja, não é por minha causa, não. Por minha causa também que você me dá prejuízo. E eu te dou prejuízo quando a minha casa espiritual está suja, eu te dou prejuízo. Porque você é membro do meu, nós somos membros dos outros. Mas a nossa casa não pode estar suja por causa do Senhor. Porque o Senhor, não sou eu que habito em você, não é você que habita em mim. O Senhor habita em você. Você tem que de vez em quando parar diante dessas verdades. Não sabeis que vocês da casa de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. O que isso quer dizer? Já pensou o marido chegar lá e encontrar um outro marido com a mulher dele? Dentro de casa, sentado na beirada da cama, deitado com a sua mulher? Fica muito estranho, não fica? Ou não fica? E você acha que fica bem a imundice na casa de Deus? E o Espírito Santo e o Pai e o Filho dentro da casa de Deus? Não, não fica não. Então nós temos que assentar no nosso coração a palavra de sede santo como é santo o vosso Deus. Purificai-vos, limpai as mãos pecados. Jesus não fala assim conosco? Ou não fala? Mas os crentes perderam o temor disso, hein? Eles vão na igreja, vão na congregação só para buscar bênção, só para fazer um negócio. Eles não estão nem aí para a presença de Deus na vida deles.
Ele diz: pedis mal e não recebeis. Pedir e não recebeis, porque por que é pedir mal? É porque a casa está suja. E as pessoas não podem receber, porque o doador ele não pode compartilhar. Nós vamos então buscar o Senhor também. Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Busca. Você não precisa fazer força para limpar a casa. É só você ler a palavra de Deus. O que você acha? O que você acha que a leitura de crônicas hoje? Hoje eu acabei de ler o livro de crônicas. Do 20 eu fui até o 36. Foi 2 horas de tanto lendo e... lendo, vomitando, engolindo de novo, e vomitava e mastigava de novo. Imagina o que a palavra, essa espada, vem produzindo em mim, e vem produzindo na minha casa, e vem produzindo nos demônios, e vem produzindo nos males, e vem produzindo nos cães, no tudo enquanto é peste. Mas o camarada não tem tempo para ler a palavra de Deus, para refletir sobre a palavra de Deus. Jesus foi claro: Pai, santifica-os a tua palavra é... Você não santifica a sua vida tomando a decisão de ser santo. Você pode ver, vou te mostrar de onde veio a decisão de Ezequias. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel. Agora veja aqui embaixo: congregaram os seus irmãos e se santificaram pelas palavras do Senhor. Escute, de onde veio a decisão de Ezequias? De onde veio a santificação dos sacerdotes levitas? Veio da palavra do... Ezequias buscou o Senhor, e a palavra do Senhor veio a ele. De quais eram os passos, quais eram as decisões, quais eram as medidas que ele tinha que tomar. Quando você toma o Senhor pela palavra, você recebe direção, decisão, guia, informação de coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou parar por aqui. Vou voltar mais nesse capítulo 29. Aí, no capítulo 30, 31, você pode ver o derramamento do avivamento. Você sabe como foi o derramamento como foi o reavivamento? Foi com ouro, com prata, com gordura, com muitos bois, com muitos carneiros, com muitas ovelhas, com muitos cabritos, com muito trigo, com muita cevada, com muita alegria, com muito cante, com muita festa, com muito... Panela cheia, bolso cheio, as crianças fortes e robustas, os negócios funcionando, a vida conjugal funcionando, os filhos, tudo bem. Avivamento é isso. Deus não quer você falando em mim, bem, com a panela vazia, com a geladeira vazia. Não quer que a gente com dívida, com problema, e tá curando enfermos, não. Isso é um falso avivamento. Avivamento tem que ser pleno, espírito, alma e corpo. Deus tem que vir para o homem total. Você concorda comigo ou não? Você quer isso? Quem quer isso aí, levanta a mão. Você sabe onde você pode encontrar isso? Na palavra do Senhor Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor meu Deus e meu Pai. Nosso Deus e nosso Pai. A tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito, um coração reto, não desprezará o Senhor. E o Senhor dá testemunho de vários homens, meu Pai. Às vezes nós falamos de Noé, que Noé era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Que Jó era um homem reto, justo, temente a Deus, se desviava do mal. E o Espírito de Deus veio sobre esses homens, veio sobre Daniel. Daniel na corte era um homem suprido de riqueza, de alegria, de livramento. Noé, meu pai, era um homem suprido, meu pai. Suprido de... Ele plantou uma vinha e se alegrou. O avivamento, meu pai, é fartura, é abundância, é alegria, é gozo no Espírito Santo. Então nós queremos isso para nós. Então santifique e purifique as nossas vidas por meio da tua palavra,
e derrame lá do alto, meu Pai, uma unção nova, uma unção fresca, para que as pessoas possam saber quem é o nosso Deus. E todos os povos ficaram sabendo quem era o Deus de Ezequias, quem era o Deus de Israel nessa época, entre o ano 715 a 686 na face da terra. Havia exaltação, a glorificação do Deus de Israel por causa de um homem. E muitas coisas podem mudar na nossa vida se nós andarmos, meu Pai, em fidelidade contigo, com teu Filho, com teu Espírito, mediante a tua palavra. Então, conceda-nos e receba nosso louvor e gratidão no nome de Jesus Cristo ressuscitado e ascendido. Amém? Eu deixo essas palavras aqui e, se Deus me permitir, eu vou voltar a andar nelas um pouco mais. Mas eu gostaria que você lesse depois as coisas que aconteceram em Israel. Eu vou ler aqui no versículo do capítulo 31. Veja bem aqui, 31:7. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Isso é avivamento. Não existe avivamento onde há miséria, onde há dívida, onde há problema. Avivamento é onde há fartura, onde há azeite, onde há gordura, onde há mel, onde há abundância. Vou falar sobre isso. Avivamento é onde a gente fica pulando. Pulando, tá vendo o sapato do camarada tá furado, a roupa tá rasgada, a mulher tá sem dente, o outro tá não sei assim. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Eita butina, não. A gente avivamento é eita butina, não. Avivamento tem que haver prosperidade, tem que haver alegria, tem que haver saúde, tem que haver bem-estar. E para que haja avivamento, você tem que andar retamente com Deus. Isso aí é um falso avivamento que eles andam pregoando por aí. É a máscara. É máscara, é capa. E vai cair. Você concorda comigo com essas palavras aqui? E essa grande abundância, nos fartamos, ainda sobra. Ainda sobra. Aí as pessoas virão e virão. Verão e virão. Vamos colocar de pé. Estou pregando para você a palavra de Deus. Estou falando algo do cotovelo, não tirei de mim não. Depois você lê. Agora essa semana nós terminamos de ler 2 Crônicas. Você já leu? Você já começou a ler? Os encargos estão aí. Não é para te dar fardo, não. É para te abençoar. Se você ler, você será abençoado. Bem-aventurado os que leem. Se você ler, você vai ser bem-aventurado. Não precisa nem ler o que eu passo de lição para os irmãos, não. Você pode fazer sua leitura. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, porque o Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E para que nós possamos experimentar essas bênçãos, só temos uma coisa a fazer: nos voltarmos para a tua palavra, que é Espírito e vida. Conceda-nos este favor, no nome de Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, seja com a igreja de Deus, seja com a igreja de Deus neste lugar, nesta cidade, em Minas Gerais, no Brasil e na faixa de toda a terra. Nós abençoamos a descendência de Abraão. Rogamos a Deus que peleje por Israel. Nós abençoamos e ministramos paz sobre a cidade de Jerusalém, em nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido. E graças a Deus, e as palmas louvam o Senhor Jesus.